Vamos falar sobre novas federações partidárias que estão a caminho nas costuras políticas. Além de PSD, de Gilberto Kassab, e PSDB, Cidadania, as siglas Progressistas e Republicanos e Solidariedade e Agir também avançam nas conversas para as negociações, de olho em criar novas federações partidárias. A gente registrou há algumas semanas aqui no RIC Notícias Opinião que o PSDB e o PSD estão negociando uma possível incorporação de uma legenda pela outra. Além desses dois partidos, outros 4 também seguem nessa mesma direção. A produção da Jovem Pan News confirmou com integrantes paranaenses do Progressista e Republicanos e do Solidariedade e Agir que as siglas estão com conversas avançadas para formalizarem novas federações partidárias. As composições que estão sendo negociadas são a união do Progressistas e do Republicanos e do Agir com Solidariedade. O PP e o Republicanos ainda contavam com a possibilidade do União Brasil também aderir a essas negociações, mas o que acontece é que o União Brasil, no momento, apresenta ali um certo distanciamento dessas conversas e a tendência é que essa nova federação, que ensaiou ser uma super federação, conte apenas com as 2 primeiras siglas. Caso se confirme nova composição, poderá se tornar a segunda maior bancada da Assembleia Legislativa, ultrapassando PT e União Brasil, chegando a 8 deputados estaduais, sendo 6 do PP e 2 do Republicanos. Já na Câmara Federal, a nova federação pode somar 6 parlamentares, empatando com a federação PT, PV e PCdoB, sendo 6 do PP e 1 do Republicanos. Outras legendas que negociam uma federação partidária são o Solidariedade e o Agir. O encontro, realizado no último domingo, reuniu o presidente nacional do Solidariedade, que é o Paulinho da Força, e o presidente nacional do Agir, Daniel Torinho, entre outros políticos. A reunião foi organizada e agendada pelo ex-deputado Fernando Francischini, dirigente da Executiva Nacional do Solidariedade e presidente estadual do partido aqui no Paraná. Francischini, para lembrar, chegou a presidir União Brasil no estado, mas migrou para a nova sigla no fim do ano passado. O encontro entre os políticos marcou o início das conversas formais sobre a aliança e teve como objetivo avaliar a viabilidade política e estratégica dessa união, visando já, claro, as próximas eleições. O Solidariedade tem 3 deputados na Assembleia Legislativa, mas nenhum na Câmara. Já o Agir não possui parlamentares eleitos pelo Paraná, nem na Assembleia, nem na Câmara Federal. Bom, seguinte, né? Você deve estar se perguntando, que grande coincidência, né? Será que foi a questão do alinhamento dos astros ontem, né? Todos os partidos puxando conversas aí ao mesmo tempo para buscar federações, fazer fusões, digamos assim, né? Estender os braços com grupões maiores. É claro que não há nem desinteresse, nem coincidência. Existem articulações voltadas ali para 2 focos do meu ponto de vista. Um deles, aumento de poder político. A gente já deu aqui um gostinho para audiência em relação a como ficariam, por exemplo, bancadas do Paraná, e há também, por parte de alguns outros partidos, uma manobra para escapar daquela história da regra de desempenho de 2026. Tem uma série de regramentos previstos para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário, dinheiro. Então, tem que ter relevância. Aí como é que vai ter relevância? O regramento tem lá 2,5% de votos válidos, considerando todos os estados. Os partidos nas próximas eleições têm que fazer 3 deputados federais, salvo engano, né, com uma distribuição ali toda regulamentada de representação nos estados. Tem que demonstrar força política e que consegue eleger gente, né? Então, essa é a situação. E há como contrapartida uma limpa no cenário aí de muitos partidos que se apresentam no Brasil. Hoje já tem 3 federações, né? Temos 3 federações. PT, PV, PCdoB, no campo da esquerda também PSOL e Rede, e o PSDB, Cidadania. Essa dupla aí já muito no radar, na mira de Gilberto Kassab, negociações bastante encaminhadas com governadores. Existem alas, né, dentro do partido que acabam tendo uma certa resistência, mas o Kassab, por exemplo, né, já dá como certa essa
essa questão de que vai ter a fusão, como queira ali, englobar basicamente PSDB e também Cidadania, em que de reconhecer tem grife, né, tem quilate no nome, mas o desempenho nas urnas e no próprio protagonismo político vem decaindo com o passar do tempo. Solidariedade e Agir já sentaram juntos, inclusive bateram uma foto lá, toda simbólica, todos os nomes dos partidos na mesa, dando um sorrisão de que vão iniciar, portanto, aí com muita vontade, até porque na questão representação que não falta espaço, né? Porque eles tenham ali uma melhoria dentro desse quadro. E aí, progressistas e republicanos têm um casamento dado como certo, mas queria ser um trisal, queria que entrasse União Brasil também para ampliar ali os seus domínios. E União Brasil empacou na conversa, por quê? Porque neste caso do União Brasil, de criar uma super federação, né, nesse grupo que seria formado, com as contas de 153 deputados, 17 senadores, houve um recuo. E o motivo é simples, é porque o partido é um balaio de gato, tem uma crise de identidade nacional. Você olha para a União Brasil, você sabe dizer se ele é governo ou oposição, né? Qual é o norte ideológico? União Brasil indica 3 ministros e tem uma declaração de apoio de alguma parcela ao Caiado, que está lançando uma candidatura. E é um partido que já vem de uma fusão, Rafa, é importante destacar isso. Já vem ali de uma conjunção muito diferente. Então imagina entrar numa federação. Fora que você pensa nos estados, onde está um alinhamento de interesses muito diversos, por exemplo, de cúpulas nacionais. Então tá bom, você olha para Brasília, vai ter uma grande representação do Senado, vai ter uma grande representação na Câmara, mas e as costuras locais? Os 3 partidos, quem é que vai mandar dentro da federação? Não vão faltar interessados. Será que vai dar para colocar todo mundo na mesa e acomodar, né, esses ajustes, essas alianças com articuladores de uma forma que todos se sintam representados e felizes? Aí você tem gente da oposição nos estados que olha para a União Brasil nacionalmente e trata como uma coisa diversa, né? Para você juntar com republicanos e juntar com progressistas é uma outra conversa. Então, essa é a questão. Aí qual é a promessa? Porque tem muita gente animada com essa história. Entre essas lideranças, Arthur Lira é apontado como um super entusiasta dessa questão de fazer essa junção acontecer, contornar essas dificuldades locais todas que aparecem, né? Tem reuniões já marcadas a partir do momento que o Congresso retome o trabalho. Você viu que já teve uma domingo, e aí para frente tem pressa em relação a isso, naturalmente de olho nas próximas eleições, com agendamento que é para ver se consegue organizar então, né, na prática, essas federações saindo do papel para todas as acomodações políticas que precisam ser feitas em cada uma delas. É natural que a gente veja o aumento dessas federações, já que essas eleições municipais que a gente acabou de passar foram as primeiras em que era possível esse novo modelo, né? As coligações deixaram de existir para dar lugar às federações, que em tese vem para resolver um problema, que é esse número excessivo de partidos políticos que a gente tem hoje no Brasil. Hoje, se eu não me engano, são cerca de 30 partidos. E é isso que a Rafaela Moron acabou de destacar, um dos grandes problemas, a falta de identidade desses partidos. Muitos deles se perderam no meio desse caminho e hoje, com tantas opções, para o eleitor é difícil identificar muitas vezes o papel, a linha ideológica daquelas siglas marginais, digamos assim, que hoje não conseguem realmente eleger muitos parlamentares, muitos políticos. E aí, o caminho para elas é justamente ser inserido dentro de um partido, como a discussão que a gente vem falando aqui do PSD, incorporar partidos, ou, claro, fazer essas federações, e aí a sigla não deixa de existir, mas durante 4 anos funciona como se fosse um único partido. Então, esses partidos que se unem, eles devem trabalhar de uma forma conjunta, como se fossem uma única sigla. É bastante complexo pensar nisso, porque é preciso, claro, ter um alinhamento. E a gente sabe que a costura, ela não é feita conforme esse posicionamento ideológico, digamos assim, né, Rafa? É muito mais por conveniência. Falando do União Brasil, que agora está nessa discussão de federação, mas que é um partido que teve essa fusão, ele foi criado a partir do DEM, que era um partido que tinha muitos caciques ali da velha política, e o PSL, que era o partido do então presidente Jair Bolsonaro, quando ele foi eleito pela primeira vez presidente, e aí tinha muita verba por conta de todos os parlamentares que foram eleitos naquela onda bolsonarista. Eles acabaram tendo uma força muito grande e formaram uma grande bancada, mas sem essa característica de união
apesar de estar no nome a palavra, né? Não tinha ali uma identificação para aquele eleitor. Quem era do PSL por conta do Bolsonaro, muitos deles saíram, migraram para o PL, e aí os eleitores do União Brasil, que ficaram ali, herdaram essa sigla já do PSL, ficaram sem ter realmente uma boa representatividade, se sentir representado por aqueles parlamentares que restaram. Essa é uma preocupação. A gente está vendo agora a união de alguns partidos que têm sim alguma similaridade, né? Todos eles estão nesse campo ali do centro, do centrão que a gente chama, mas todos eles também vivem essa crise de identidade. Para os eleitores hoje é muito difícil conseguir identificar um partido e ter um alinhamento realmente quando ele não é muito claro na posição que tem. E a característica desses partidos do centrão hoje é ter essa oscilação de estado para estado, de município para município, inclusive é a característica do PSD, mais que por conta desse resultado muito positivo das eleições municipais, apesar dessa falta de identificação, de coesão nacional, acaba tendo muita força em Brasília. Mas eu não tenho dúvidas, Rafa, que ao longo desses próximos meses, dessas discussões, inclusive de fusão de partidos, de federação, deve também acabar encaminhando melhor essa linha ideológica, pelo menos nacionalmente, para poder comunicar bem ao eleitor, já de olho nas próximas eleições. Toda essa costura política, na verdade, é de olho nas próximas eleições, por isso é tão importante que a gente observe bem de perto todo esse movimento e os políticos, principalmente, que estão dentro dessas legendas, fazendo essa costura política, até porque, para os eleitores, diante de tantas siglas, de tanta confusão, de fusão, de coligação, agora de federações, o que importa mesmo é o nome daqueles candidatos que estão associados a essas siglas. Então vamos ficar de olho aí para entender como de fato isso vai se dar na prática. Será que vão se confirmar todas essas fusões? É o que a gente vai acompanhar.